Pelada está aqui hoje com Cláudio Aragão, ídolo. Nós temos ídolos dentro de campo, fora de campo, os caras que abordam, né, o futebol de um jeito criativo, talentoso, e ele fez isso diversas vezes agora pela linha da literatura do cordel, mas também escreve sobre vinho, é uma pessoa, um cearense que é mais carioca do que muita gente, né? É verdade. E hoje nós estamos aqui para conhecer um pouco da história dele. Eu vou ali para trás e a gente vai ficar aqui ouvindo essas histórias saborosas que só ele sabe contar. O Museu da Pelada está aqui hoje, uma pessoa que a gente já conhece de nome, claro, mas o César Oliveira, né, do Livros de Futebol, pede sempre para a gente, tem que entrevistar o Cláudio Aragão, porque ele é um desses gênios tímidos, né? Ele não gosta de falar, mas é uma pessoa que ele conseguiu unir, né? Futebol, gastronomia, e também tem uma série dele maravilhosa sobre cordel, né? Os times de futebol através do cordel. Qual foi o primeiro que você fez nesse sentido, Cláudio? Houve duas versões. A primeira versão, que eu queria fazer só de história de Clube do Rio, a primeira versão em 94, foi o livro do Botafogo, que eu queria fazer uma experiência se dava certo ou não. Deu certo. Aí, em 95 veio a história do Flamengo, que o livro fez parte dos festejos do centenário do Flamengo, foi muito lindo. E em 98 e 2000 veio a história de Vasco e Fluminense. Eu pensei que tinha acabado essa edição dos Clubes do Rio, mas só que em 2002 eu havia uma editora chamada Bom Texto, e ela pediu que eu atualizasse todos os livros, né? Então, em 2002 saiu a história do Fluminense, que aí ficou a nível nacional, né? Em 2002 saiu a história do Fluminense, saiu a história também da Seleção Brasileira em Cordel, que eu levo às vezes 2 anos para fazer, porque eu trabalho em restaurante, eu demorei 15 dias para fazer a história da Seleção Brasileira. Por quê? Porque eu tive que tirar meia férias, porque o Hélio na época falou assim: vamos ver, Cláudio, tudo bem, a gente está terminando a história do Fluminense, mas faz a história da Seleção Brasileira, de repente esse maluco aí desse Filipão se torna pentacampeão, quem sabe, né? 2002. Faltando 15 dias para começar a Copa. Bom, aí se você conseguir, a gente vai ser a primeira editora a lançar um livro com o Brasil pentacampeão. Aí eu falei que era impossível, não dava, mas eu resolvi apostar. Aí pedi uma férias de 15 dias e me tranquei em casa e consegui fazer em 15 dias. Então, quando o Brasil foi para a partida final, assim que ele terminou, eu terminei os versos. Era um domingo, aí na segunda-feira eu cheguei lá com um disquete, na época era disquete, ele quase caiu para trás, que ele não acreditou, porque eram 3.000 versos em 15 dias, né? Contando a história não só da seleção brasileira, mas a história do futebol desde a sua origem, lá na China, com o imperador Wang Ti, passando por Japão, era medieval, Itália, né? Depois com a Inglaterra botando normas e tudo mais. Ficou uma obra muito interessante, né? 2002. Aí 2003 veio a história do Vasco em Cordel, 2004 a história do Botafogo. Aí aconteceu um problema que foi o seguinte: o pessoal do Corinthians começou a mandar e-mail para a editora que queria a história do Corinthians em poesia, em cordel, literatura de cordel. Aí eu tive que fazer e o resultado foi muito bacana. O Juco Kfouri fez o prefácio, o livro acabou em 3 meses, já não tinha mais livros do Corinthians. Então foi assim. Agora, antes dele pedir, eu já fiz a história do Palmeiras em Cordel, que está inédita, que vai sair daqui a no máximo 2 meses. Eu vou para São Paulo para publicar a história do Palmeiras em literatura de cordel. Muito legal. E já tem a história do Galo também. Do Galo também. Isso é que eu tinha medo. Fala um trecho do seu primeiro livro, Botafogo. Ó 9 musas do céu que protegem a poesia, ilumine como estrela esta minha fantasia, para que eu cante Botafogo sem cometer heresia. Entre o Lago dos Leões e o sopé do Corcovado, surgiu a religião por todos denominada, glorioso Botafogo, um time predestinado. 1904, mês de agosto, 12 o dia, um grupinho de meninos, num gesto de galhardia, resolveu fundar um time, sem saber no que daria. Flamengo é o do centenário. Meu poderoso São Jorge, o guerreiro destemido, que a dragões tantos venceu, afasta qualquer perigo, que eu vou cantar o Flamengo por todos o mais querido. Ilumina a minha mente, eliminando a demanda, por algum santo de fé, saravar a sua banda. Protegei meus versos, Pai, que as grandes glórias comanda. Então esse é o Vasco da Gama, e a Dulce Rosalina faz a narrativa, né? É a personagem.
Clareou, surgiu estrela, verdejou pela campina, quando a roda dos poetas, com seu jeito de menina, para cantar Vasco da Gama, chegou Dulce Rosalina. Podem falar do alvinegro, Botafogo, meu freguês, depois do vermelho preto, urubu que pouco fez. Do gigante da colina, agora chegou a vez. Boa. Do Vasco. E agora Fluminense. Fluminense, quem faz a narrativa é o seu Barbosa, que na verdade é meu saudoso amigo Barbosa Lima Sobrinho, né? Agora, com ar de lorde, seu Barbosa, meu vizinho, juntou-se a nós poetas, abrindo seu pergaminho. As musas do céu pediu, não lhe deixassem sozinho, pois a métrica certeira, a rima se aproximando, daí decorrendo o ritmo, a história circundando a cabeça do poeta, que assim vai se iluminando. Boa. E aí a história começa. E aí a gente ultrapassou as fronteiras aí, né? A pedido dos Gaviões da Fiel, não teve como, né? Quem faz a narrativa aqui é a Dona Elisa, torcedora símbolo do Corinthians. Ela convence o poeta cearense que acabou de chegar em São Paulo que o Corinthians tem história, né? Então o poeta chega lá, né? São Paulo, fica assim: era uma vez um poeta que no Ceará nasceu, cordelista a profissão sagrada que Deus lhe deu. Por todo tipo de tema, sem temer nenhum problema, sua pena discorreu. Escreveu as aventuras do bando de Lampião, os 12 pares de França, de Malazarte, Cancão, os milagres de Jesus, um ser humano de luz pelas margens do Jordão. Porém chegou o momento de deixar a terra amada, juntou roupas e viola, rimas nunca utilizadas. Para a cidade de São Paulo, São Francisco a acompanhá-lo, começou a caminhada. Muito legal. Isso aqui. E agora a seleção. A seleção brasileira. A seleção brasileira é sempre um desafio, porque é a maior das seleções, essa é a verdade. Então eu utilizei um verso longo, verso heróico, 10 sílabas métricas, é o mesmo que Camões utiliza no Lusíadas, né? Porque é uma epopeia, então a gente tratou como epopeia. Então fica assim, a primeira estrofe 10 versos é quando você pede às musas do céu que não lhe deixem errar nos versos, né? Nem nas métricas, nem na rima. Então só a primeira estrofe. Peço às musas divinas do Olimpo, que nasceram de Zeus o vencedor, não me deixem sem luz na escuridão, lado a lado comigo onde eu for, mandem rimas, métricas e ritmo, poesia, enredos e amor, para que eu leve a bom termo essa missão, de tornar minha obra de valor. Passem a bola para mim, 9 musas, vamos entrar em campo, me conduzam. Então começa toda a saga da seleção brasileira. E agora, qual é a novidade exclusiva? A novidade agora, né, como o José Américo falava, antes que me digam, né, antes que me peçam outro livro, eu fiz há uns anos atrás, ficou guardado, porque a editora entrou num período sabático, né, Guilherme? Sabático. E então eu fiquei sozinho, né? Ele entrou no período sabático, eu fiquei só, né? Então, o que acontece? Eu já tinha feito o livro do Palmeiras. Vão me pedir o livro do Palmeiras, com certeza. A Mancha Verde, parabéns à Mancha Verde agora, campeão. Então eu fiz, e estava guardadinho. Quando o Palmeiras foi campeão, eu atualizei. E a toque de caixa, ando buscando parceiros. E se não aparecer parceiro, eu vou quebrar meu porquinho. E vou fazer alguma edição. E daqui a... Porquinho? Hein? Porco tem a ver com Palmeiras. Pois é, tem a ver, né? Vou fazer um porquinho. Está na capa. Está na capa aqui, né? Sendo que, o que acontece? Aí o livro do Palmeiras foi atualizado, né? Palmeiras em Cordel, o porquinho está aqui. E a gente deve, no máximo em 2 meses, já estar lançando esse livro em São Paulo. Já tem gente em São Paulo, porque a notícia vazou, né? Então já tem muita gente em São Paulo querendo. Quem fez o prefácio é meu amigo PVC, né? Maravilhosa pessoa, Juca que fez do Corinthians, ele fez o do Palmeiras, gente muito humilde, hiper competente, e vai ser o diferente na cidade de São Paulo, vai ser como um brinde a Mancha pela conquista, né? Vai ser um troféu. Legal. Então o Palmeiras realmente está na moda e a gente está aí. Parabéns, Cláudio. Seu trabalho é maravilhoso e você sabe que o Museu da Pelada está de portas abertas para você. A palavra de ordem é resistência.
Então o Museu da Pelada é resistência, ele vai buscar pessoas que você fica assim embasbacado. Outro dia foi falar com Sérgio Noronha, maravilha. Então realmente o desafio nosso, tanto eu que escrevi um livro sobre Lutécio, o jogador do Olaria, que depois vocês vão ter notícia muito interessante, não posso falar muita coisa não, era ex-jogador da Olaria, mas com mil coisas interessantes. Então, o desafio de nós poetas, de nós historiadores, é buscar a história onde os livros oficiais não buscam. A Mangueira deu uma aula, apesar de ser salgueiro e gostar da Grande Rio, que mora em Caxias, mas a Mangueira deu uma aula. Ela deu uma aula, porque Bertolt Brecht já falava isso, que eu amo, né? Bertolt Brecht já falava isso. Os operários, vem cá, tudo bem, tem um rei, mas quem que fez? Entendeu? E a Tebas? As 7 cidades, né? Então, os operários, os cozinheiros, as pessoas que fazem a história, nem sempre é aquele que está no quadro, entendeu? Então, o Museu da Pelada é um desses organismos, uma dessas raridades que são essenciais. E eu estou aqui para colaborar, e tem muita novidade, que aos poucos a gente vai passando para o Guilherme, vai passando para o Sérgio, e eu já fiz até um comentário antes sobre algumas novidades, né? Claro. Muitas novidades aí. Estou soltando em pílulas. Pô, maravilhoso. Te agradeço de coração.